Você pode até não entender. Mas o Senhor manda dizer para você, adore. Glorifique e exalte. Não sei o porquê que Deus está mandando eu falar isso aqui. Mas eu preciso falar algo aqui. Para você entender que até aquilo que você pensa que está dando errado, tem a mão de Deus no negócio. Tem a mão de Deus na situação. Tem a mão de Deus trabalhando. Tem a mão de Deus operando. Há um tempo atrás, eu acho que tem pessoas que já ouviu isso, mas tem outras que não ouviu. Quando nós morava em Santa Catarina, não tem o lacre da placa da moto, aquele lacrezinho? Meu esposo trabalhava de moto. Era o único transporte que nós tinha, era a moto. Uma 125. E o policial, ele encasquetou que o lacre, olha só, o lacre da placa da moto estava torto. E não podia ser daquele jeito. Ele encasquetou com isso. E os documentos tudo ok, a moto tudo em dias, meu marido com carteira, tudo legalizado, mas ele encasquetou que o lacre estava torto e que não era daquele jeito, foi colocado errado e levou a moto do meu esposo presa. Era o único meio de transporte que ele tinha para trabalhar. E eu sei que nesse levar ficaram 20 dias lá. E meu esposo muito agoniado, muito triste, perturbado, que fica num galpão e cada dia você paga pelos dias que estão ali, certo? E murmurava, e se lamentava. E se tem uma coisa que eu não gosto é de gente murmuradeira. É de gente que gosta de lamentar, eu não gosto. Para andar comigo tem que aprender a fechar a boca e agradecer. Porque senão ouve mesmo da parte de Deus. Olha, em nome de Jesus, se tu for andar comigo murmurando, fica onde tu tá. Porque tudo dá glória a Deus, porque o Senhor tem o controle de tudo, ainda que não entenda. E ele murmurando, eu disse, pois o Senhor, este homem precisa parar de murmurar. Eu não aguento mais essa ladainha dele. É todo dia, todo dia. Então, Senhor, me revela o que está por trás desta moto. Está presa porque um simples lacre já está 20 dias lá. Tudo bem, orei o primeiro dia, Deus não me revelou. Continuei orando 2, 3, 4, 5 dias, Deus não me revelou. E continuei orando. Porque tem coisas que a revelação não vem imediato. Deus sabe a hora certa e o momento certo de falar conosco. Aí eu estava arrumando a casa. Não sei você. Mas o Senhor tem um mistério quando eu arrumo a casa. E eu arrumando a casa, de repente eu paro assim, lá em Santa Catarina, entre a porta do banheiro, que a gente já estava dentro do banheiro, estava dentro do quarto estava dentro da sala. Era tudo assim, muito apertado. E glória a Deus. E daí eu parei, no que eu parei, o Senhor me deu uma visão. Eu via como se fosse um saco de lixo preto. E esse saco de lixo preto eu via como se fosse o meu esposo. Era como se ele tivesse sofrido um acidente. E ali, minha irmã, a parte do corpo dele se espalhava pela pista, na visão que Deus tinha me dado. E eu, desesperada da visão que eu estava tendo, eu perguntei ao Senhor o porquê daquela visão. Aí o Senhor disse assim, eu permiti o policial levar a moto do teu marido. Porque existia uma trama no mundo espiritual para tirar a vida dele em cima desta moto.
E ele passou os dias todinho indo de ônibus. Viu? E foi o tempo que aconteceu mais acidente lá. E ele murmurando, sem saber o que estava acontecendo. Sem saber que Deus estava poupando. Sem saber que Deus estava livrando. Aí eu chamei ele, eu disse, olha, nunca mais murmure sem saber o porquê das coisas. Eu estava orando por você e eu perguntei para Deus. E o Senhor me revelou. Ó, irmã, ele ia feliz de ônibus. Se tivesse saído ou não a moto, ele estava felizíssimo. Eu disse, é. Porque tem aquilo que a gente acha que está dando errado. Tem a mão de Deus para nos livrar de algo. Tem a mão de Deus operando. Tem a mão de Deus trabalhando. Tem a mão de Deus fazendo. Oh, rabar de calabás. E quando passou aquele período do livramento que Deus deu a ele, foi assim, ó, saiu. Foi no instante. E o que eu quero falar com isso aqui? Porque tem pessoas que estão aqui, estão perguntando, Senhor, o porquê disso? Senhor, o porquê dessa situação? O porquê? Aleluia. Que isso deu errado, não era para dar errado, porque não tinha nada a ver. Era um lacre. Estava torto. Oraga séria. E através daquela ação, Deus agiu na vida do meu esposo. E o Senhor manda dizer para você, através dessa ação, eu vou agir na tua vida. Através dessa ação, eu estou agindo na tua história. Através dessa ação, um grande está sendo o livramento. Não é perda, não é prejuízo, é livramento. Dei calabás sobre derebas. E o Senhor está dizendo, aquieta teu coração e descansa. Porque por mais que tu não entenda, eu sei o porquê estou permitindo, o porquê estou fazendo. Não tem a resposta no primeiro dia, não teve a resposta no segundo dia, continua orando porque Deus vai revelar. Rabada da sobre.